Bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Curta, compartilhe e comente, se inscreva nas redes sociais. Olá, amigos do YouTube, do Facebook, das redes sociais. Muito bem-vindo ao canal Refletindo a Mente de Cristo. Meu nome é Eduardo. Para mim é uma alegria estar com você para juntos nós meditarmos na Palavra do Senhor. Esse canal, Refletindo a Mente de Cristo, foi criado por mim com a intenção de meditar na Palavra de Deus e edificar tanto a minha vida como a vida daqueles que estarão ouvindo e também compartilhando mensagens bíblicas desse canal. Desde já eu peço que você curta, compartilhe, comente e vamos então para o vídeo. Hoje eu quero meditar com você no Salmo de número 119, o versículo 1, que diz o seguinte no Salmo: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Hoje eu quero falar sobre trilhando o caminho reto. No versículo 1 que nós lemos, a afirmação do salmista em dizer que aquele que guarda os mandamentos do Senhor é feliz, ou seja, bem-aventurado, é uma qualidade de ser abençoado por Deus, com uma dádiva que só Ele pode alcançar. A bem-aventurança, que nós vemos aqui no Salmo 119, verso 1, é uma bem-aventurança, uma dádiva divina, que só Deus pode conceder àqueles que Ele mesmo quer. O livro de Salmos, como nós temos na Bíblia, é um livro que contém orações, contém meditações e também contém cânticos escritos por servos do Senhor no período bíblico de Israel, no período dos reis de Israel, reino davídico, reino de Salomão. Esse livro de Salmos ele demonstra expressões da alma daqueles que escreveram, abrindo seus corações diante do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. E através de suas orações, através dos seus cânticos, suas almas, com a graça do Espírito Santo, exprimiam-se, expressavam-se diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. E nos traz então o livro de Salmos lições, ensinamentos de como nós podemos nos achegar a Deus e também como a nossa alma ela se sente muitas vezes. Podemos nos identificar com os escritos do livro de Salmos em nossas dificuldades, olhando para o que os escritores escreveram, vemos o que eles estavam passando também nos seus labores, nas suas decepções, nos seus sofrimentos, no seu dia a dia. Aqui, quando nós vemos o Salmo 119, no verso 1, nós vemos que essa dádiva, ela é uma dádiva que vem da parte do Senhor, a bem-aventurança, mais que feliz. Só Deus pode conceder essa dádiva, e Ele concede a quem quer. Não é somente nós pensarmos que podemos ser bem-aventurados, mas é nós entendermos que essa bem-aventurança, ela vem da parte do Senhor para nós. Quando nós analisamos isso, podemos ver que Deus ele se agrada de quem quer e abençoa a quem quer. Em Romanos, capítulo de número 9 e versículo de número 14 e 15, nos diz o seguinte: Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Está em nós suplicarmos para o Senhor nos fazer bem-aventurados. E essa bem-aventurança, como nós vemos no Salmo 119, está no princípio de trilhar o caminho reto e andar na lei do Senhor. Mas
ao fazermos isso, devemos entender que essa dádiva, ela vem do Senhor. Toda a glória para Ele. Se você tem tido dificuldade para andar nos caminhos retos, peça para o Senhor lhe conceder graça. Se você tem dificuldade para amar ao Senhor, para meditar na sua palavra, para guardar a sua palavra, peça a Ele para lhe ajudar. Não pense que por sua força, pelo seu braço, ou até mesmo pelo seu conhecimento, você conseguirá. Isso tudo é muito bom, isso é maravilhoso. Mas, se Deus não lhe capacitar, você não conseguirá. Porque, como nós lemos, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. E coisa maravilhosa é quando Deus usa da sua misericórdia para conosco e nos ajuda a trilhar o seu caminho. Não por nosso poder, por nossa força, por nossa justiça, mas pela sua graça, pelo seu Espírito que opera em nós, através da sua palavra. Nos nossos dias, como sempre, é dado a entender que trilhar caminhos retos levará pessoas à desonra, ao caos, ou que não vale a pena trilhar esses caminhos, pois aparentemente não é chamativo, atraente, divertido. Não está na moda. Vivemos dias assim. A justiça não é agradável. As pessoas acham que não vale a pena exercer justiça. Tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é honesto, tudo que é bom, está sendo esquecido pela sociedade. Esse é os dias de hoje. Não é algo chamativo trilhar os caminhos retos. Não é divertido. Não está na moda. Mas por quê? Porque a humanidade está destituída da glória de Deus. Todos pecaram. E como perdidos, destituídos da glória de Deus, distantes do Senhor, eles não compreendem a maravilha que é trilhar o caminho do Senhor. Salmo de número 14, no versículo de número 1 e 2, vemos que o salmista, ele fala, diz o nécio no seu coração, Deus não existe. E ao analisarmos o nosso tempo presente, é isso que nós vemos. Há um sentimento de que Deus não existe. O homem, influenciado pela sua pecaminosidade, também por Satanás e pelo mundo que jaz no maligno, ele tem esse desejo de negar a existência de Deus e ele se esforça para fazer isso. E ao fazer isso, o sentimento da humanidade, através daqueles que fazem isso, não é bonito, não é bom, não é agradável trilhar o caminho reto, o caminho do Senhor, o caminho da palavra de Deus. Esse é o sentimento que impera na nossa sociedade, onde muitas das vezes a justiça não existe, onde muitas das vezes é bonito fazer o mal, aos olhos da sociedade o errado é certo, e por aí vai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falou sobre os nossos dias, os dias que estamos vivendo, os dias que parece que não é bom trilhar os caminhos retos. Desde o início, sempre foi assim, desde que o homem caiu. Mas sobre os nossos dias o Senhor falou em Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler o versículo de número 36 a 44. Mateus 24, 36 a 44. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Jesus está falando do dia da sua segunda vinda. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam o que estava acontecendo nos dias de Noé. O povo vivia a seu bel prazer, e assim é os nossos dias também. O povo não está percebendo que ao desprezar o caminho reto, ao desprezar a Cristo, ao desprezar
a salvação de Cristo, a salvação do Senhor, a palavra de Deus, ao desprezar o caminho do Senhor, eles estão perdendo a oportunidade. E o conselho que eu dou para você, ao fazer essa meditação sobre o caminho reto, o caminho do Senhor, é: não despreze o caminho do Senhor. Não perca os seus dias desprezando esse caminho, virando as costas para esse caminho, virando as costas para o Senhor Jesus. Mas busque seguir esse caminho, o caminho do Senhor. Peça para o Senhor lhe ajudar a trilhar o caminho reto. Peça para o Senhor lhe ajudar a caminhar no caminho de luz, no caminho de salvação, a andar, a entrar pela porta que é Cristo Jesus e permanecer nela enquanto há tempo, enquanto temos a oportunidade. Porque um dia essa oportunidade passará, um dia esse tempo passará. E todos nós um dia partiremos daqui e deveremos prestar contas diante de Deus. Mas ainda, o que realmente importa é o que Deus diz e pensa ao nosso respeito. E às vezes, ao não entendermos a situação, nós começamos a pensar mesmo: o que será que o Senhor, como será que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo? E Jeremias capítulo 29, verso 11, para aqueles que o Senhor elegeu, aqueles que o Senhor tem um plano. Veja o que o Senhor diz. Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Essa é uma promessa para o povo de Deus, o povo que trilha o caminho reto, o povo que espera no Senhor. O Senhor tem um fim maravilhoso para esse povo. O Senhor tem um fim de paz, de descanso para o seu povo. E dessa forma, então, nós devemos entender que é melhor ser visto e apreciado por Deus do que visto e reconhecido por homens. Porque há uma grande preocupação também nos nossos dias com respeito a isso. As pessoas, elas agem muitas das vezes preferindo aquilo que é mal, porque elas amam mais a glória de Deus, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Então elas preferem o que é mal, e não o que vem de Deus, não o que é bom. E elas não preferem a Cristo, elas não preferem o Evangelho, elas não querem a palavra de Deus, elas não querem seguir o caminho do Senhor, porque elas amam mais a glória desse mundo. O jovem rico, quando veio a Cristo, é um exemplo. O Senhor diz para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E ele sai, se retira muito triste, porque ele tinha muitos bens. E as pessoas, muitas das vezes, elas são assim. Elas preferem a glória dos homens à glória de Deus. Mas é melhor preferir a glória de Deus. E falando sobre isso, é melhor ser apreciado por Deus do que apreciado por homens. E isso que acontece com aquele que trilha o caminho reto, pela graça do Senhor. E ele anda com Deus, ele é visto por Deus. Ele é conhecido do Senhor no céu. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos no céu. Bendito seja o Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 17 e 18. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Veja só. Ao trilhar o caminho reto, não buscamos a nossa glória. Ao trilhar o caminho reto, não buscamos louvor para nós mesmos. Eu não busco louvor para mim. Eu não busco um nome, eu não busco uma fama, eu não busco algo humano. Algo que vem de homens ao trilhar o caminho reto. Mas eu busco ao Senhor Jesus Cristo. Eu busco a sua salvação. E Ele me conhece. E eu sou conhecido dele. Não há maior glória que isso.
ser reconhecido de Deus? Você é conhecido por Deus? Ou você ainda não é conhecido por Deus? Ou quem sabe você está procurando um reconhecimento de homens? Então isso é para você refletir. Qual tipo de reconhecimento e glória você busca? Aquele que trilha o caminho reto e anda na lei do Senhor, ele não se preocupa com nada desse mundo. Ele não se preocupa com a riqueza, ele não se preocupa com bens, e ele não se preocupa com fama e glória. Mas ele se preocupa somente em agradar o seu Senhor. Podemos ver o exemplo do apóstolo Paulo. Aqui nós lemos: qual é a aprovação que você busca? A aprovação dos homens? Eu digo para você, se você quiser honrar a Cristo, muitas vezes você não será aprovado pela sociedade. Muitas vezes você não será aprovado por instituições, até mesmo religiosas. Muitas vezes você será perseguido. Muitas vezes você terá que abrir mão de muitas coisas. Mas abrir mão de muitas coisas para ganhar a Cristo é o bem e o tesouro mais precioso que há. Essa é a verdade. Veja o próprio apóstolo Paulo ele falando isso em Filipenses, e nós já vamos indo para o final da nossa meditação. Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 7 em diante. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Que coisas ele fala que ele sofreu a perda? Está no contexto do capítulo 3. Ele era judeu, ele era fariseu, um grande religioso, ele tinha nome no grupo dos fariseus. Era muito zeloso Paulo, mas ele abriu mão de tudo para ganhar a Cristo. Quando Cristo chama é assim. Realmente o homem ele é impulsionado pelo Senhor a abrir mão de tudo para a glória do Senhor. Sofri perda de todas essas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então Paulo abriu mão da justiça da lei, da justiça dos homens, da glória dos homens, do reconhecimento dos homens. Ele abriu mão de buscar agradar uma religião, viver uma religiosidade, para viver a justiça que não era dele, mas a justiça de Cristo, para viver uma vida em Cristo Jesus. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Jesus, porque a justiça da lei era uma justiça de obras. O homem, ele praticava vários ritos, praticava vários mandamentos, procurando agradar assim a Deus. A justiça de Cristo é nós confiarmos unicamente no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, sabendo que esse sacrifício é suficiente, sabendo que esse sacrifício, ele nos redime e ele é justiça para nós. Então, através do sacrifício de Cristo, somos justificados diante de Deus. Pela fé, cremos que esse sacrifício de Cristo por nós, na cruz do Calvário, nos justifica diante de Deus pela fé. E através disso cai por terra a nossa religiosidade. Cai por terra mandamentos, leis de homens, cai por terra tudo isso. Sabemos que, sendo regenerados, novas criaturas, justificados, agora nós trilhamos o caminho da santidade. Mas ao trilhar o caminho da santidade, tendo uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de ida à igreja e de comunhão com os santos, fazendo a vontade do Senhor e a obra dele, tudo isso que fazemos não é glória para nós e nem justiça nossa, mas isso é um sinal de que nós somos salvos, porque a nossa justiça não muda, e ela é Cristo. E o problema de muitos é que eles não trilham o caminho reto do Senhor, nesse caso.
mas eles trilham o seu próprio caminho, a sua própria justiça, e se gloriam de suas próprias obras, e a recompensa deles é a glória dos homens. Está aqui. Agora, aquele que se gloria deve se gloriar no Senhor, e não nas suas próprias obras. Por quê? O que fazemos é para a glória de Deus. Tudo vem dele, por ele, para ele, e tudo é emprestado. Não há glória para nós, não há louvor para nós. E a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não pense que quando você for chamado daqui para chegar na glória, chegar no céu diante do Senhor e prestar contas, você vai apresentar a sua carteirinha de membro de uma denominação, ou vai dizer para o Senhor: eu estive tantos anos em tal denominação e por isso eu mereço entrar aí. Porque o Senhor perguntará para você, um exemplo que eu estou dando, por que você merece estar aqui no céu? E você não pense que apresentando essa carteirinha, apresentando esse formulário do que você fez aqui na terra de bom, você será aceito lá. Se você fizer isso e você viver pensando que é assim, você chegará naquele dia lá, infelizmente, não será aceito. Agora, se você chegar e o Senhor perguntar para você, por que você merece estar aqui? E você dizer: meu Senhor, eu não mereço, eu não merecia. Mas o Senhor Jesus Cristo se fez pecado por mim, morreu naquela cruz, se fez justiça para me reconciliar com Deus. E por causa dessa justiça de Cristo, que o Senhor me deu fé para crer na sua justiça, na justificação pela fé, para crer nessa justiça. É por causa da justiça de Cristo que eu estou aqui e fui justificado pela fé. É por isso que eu mereço estar. Na verdade, eu não mereço, mas o Senhor me concedeu essa graça através da justiça de Cristo. Então o Senhor dirá: bem-vindo. Então veja a necessidade de nós entendermos isso para trilhar o caminho reto, para trilhar o caminho do Senhor. E Paulo entendeu pela graça do Senhor essa verdade. E ele tinha por perda tudo, todo o status, todo o nome, toda a fama, toda a glória para ganhar a Cristo. Liberdade. Você tem liberdade? Você é livre em Cristo Jesus? Que maravilha! É experimentar a liberdade em Cristo Jesus. Ele tinha então por perda todas as coisas para conhecer a Jesus e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira ele podia chegar à ressurreição dos mortos. E Paulo então ele trilhava o caminho reto. Ele era bem-aventurado, uma bem-aventurança que Deus concedeu a ele. E nós também, que nós possamos trilhar o caminho reto e ser no Senhor bem-aventurados por trilhar esse caminho reto, não para a nossa glória, não para o nosso louvor, mas para a glória e louvor do Senhor. Que Deus abençoe você com esse vídeo e eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva nos nossos canais Refletindo a Mente de Cristo, e que sirva de edificação e fortalecimento espiritual para a sua vida. Até o próximo vídeo, então, se Deus assim nos permitir. Tchau!